Graça e paz, boa noite. Cá estamos mais uma vez para a ministração da Palavra do Senhor, que Deus nos permita, assim, compreender a Sua Palavra e meditar nela. Hoje o assunto, como já tem sido anunciado, é sobre reconciliação. Nós temos falado um pouco sobre isto nos nossos últimos devocionais, pela manhã. Se você tem acompanhado, você tem visto que tem sido a nossa inclinação. É muito importante nós entendermos a mensagem da reconciliação e a natureza dela e como ela nos direciona para Cristo Jesus e nos permite entender a posição do ser humano antes de Cristo, a posição do ser humano em Cristo, a posição do ser humano após estar em Cristo. Então nós iremos esta tarde abordar alguns assuntos aqui à volta de um versículo das Escrituras que está em Romanos 5:10. Romanos 5:10, se você puder abrir a palavra do Senhor para acompanhar e poder analisar conosco nesta tarde, ou neste final de tarde, princípio da noite, quando iremos falar sobre reconciliação. Mas antes de nós entrarmos no estudo da palavra do Senhor, nós vamos orar, pedir a Deus a sua direção nesta noite para a palavra e nós possamos assim aprender e estarmos enraizados nas Escrituras, assim juntos podemos crescer no conhecimento da salvação tão importante, o mais importante que o ser humano pode dedicar atenção. Oremos então. Pai amado, louvamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos. Nesta noite, Pai, te pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua graça e a Tua bondade sejam connosco. Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu ministres à nossa vida, Pai, através da Tua palavra. Nós possamos, Senhor, ser instruídos, ó Deus. Obrigado, Pai, pela misericórdia, da bondade de Cristo Jesus, Senhor nosso. A Ti exaltamos, ó Pai, bendizemos o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então ler este texto da palavra do Senhor e vamos pedir e que o Senhor possa realmente instruir e o Espírito Santo possa trazer luz sobre a sua palavra. Romanos 5:10, a palavra do Senhor diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, mais uma vez, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10, então. Nós vamos, à luz deste versículo e dentro de todo um contexto bíblico, mas especialmente da carta aos Romanos, nós vamos analisar, ao fazer uma breve análise, né, porque seria... é tão complexo o assunto, mas vamos ver uma breve análise, um resumo do Evangelho. Paulo, neste versículo, ele resume, inspirado pelo Espírito Santo, ele resume o Evangelho de uma forma fácil de entendermos, numa abordagem, ou usando aquilo que nós chamamos as lentes da reconciliação. Ele usa o sentido, a direção da reconciliação, expondo a grandeza do assunto que é a salvação. Nós vamos analisar que tem três posições do ser humano apresentadas aqui, expostas por Paulo, neste versículo, e duas ações executadas por Deus. Tudo neste versículo. Então nós temos aqui, começando por ver essas três posições, e depois iremos ver as duas ações executadas por Deus. Então há três posições do ser humano no processo de salvação. Primeira posição, se você olhar o texto comigo, o texto diz assim: porque se nós sendo inimigos. Então a primeira posição que Paulo apresenta aqui, a primeira posição é a posição natural do ser humano, aquilo que nós naturalmente somos sem Cristo, aquilo que é a nossa tendência, e a posição do ser humano natural, nascido em pecado, é ser inimigo de Deus. E o texto é bem claro aqui, sendo usa a mesma palavra inimigos, que às vezes nós não queremos aceitar muito bem. Imagine o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, aquele que faz tudo o que lhe apraz, e nós, meros mortais, humanos, falíveis, fracos, não conseguimos nem viver, não conseguimos criar a vida e não conseguimos manter a vida. É importante nós entendermos a quem nós realmente somos. Nós não conseguimos criar a vida, o ser humano não consegue criar a vida e também não consegue mantê-la. É Deus que nos sustém, é Deus que nos mantém, estamos vivos pela graça, pela misericórdia de Deus, a causa de não sermos consumidos. Pela misericórdia de Deus. Então, pela misericórdia de Deus estamos vivos, falamos e nos movemos porque Deus nos permite. É Ele que sustém a vida. Até o ar que respiramos pertence ao Senhor, a água que bebemos foi Deus que criou. Os alimentos, por muito confeccionados e mudados que eles sejam, eles provêm daquilo que Deus faz crescer, e Deus assim determinou. Vemos lá no jardim, no livro de Gênesis, no jardim de Éden. Então, em todas as coisas nós percebemos que somos
dependentes de Deus, mas agora a posição natural do ser humano é inimigo, está oposto a Deus. O pecado afasta o ser humano do seu Criador, o impede de ter comunhão com Deus. Por que o pecado impede o homem de ter comunhão com Deus? E às vezes nós falamos nisto e às vezes nós ficamos a pensar, o pecado é um impedimento. É óbvio que é. Por que o pecado é um impedimento? Porque Deus é santo. E às vezes nos esquecemos desse detalhe, que não é um detalhe, é de suma importância. A santidade é aquilo que Deus é em toda a sua essência, aquilo que nós não conseguimos perceber, e mesmo em Cristo Jesus, mesmo aqueles que são salvos, ainda assim não conseguem entender completamente o que é a santidade de Deus. A santidade de Deus é acima daquilo que nós podemos entender, e a palavra de Deus declara que todo o ser humano em seu estado sem Deus é inimigo de Deus, porque é inimigo dessa santidade, porque é pecador, porque peca. E quando peca, ofende a Deus e está colocando do outro lado em oposição a Deus. E isto é para todos os que pecam. E diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, em todas as idades, o ser humano peca, e ele peca desde muito criança, né? Ele tem uma natureza pecaminosa e vai exercer pecado. Por isso é que ele é condenado. Não porque ele tem uma natureza pecaminosa, mas porque ele vai pecar. E ele peca por causa da natureza pecaminosa, mas ele é culpado do seu pecado e não da sua natureza. A situação é grave e depois o ser humano não só está sem Deus, e ele é declarado pelo próprio Deus como seu inimigo, e as suas ações pecaminosas o confirmam. A situação do ser humano é muito grave. Nós achamos que o Covid-19 é uma situação grave, estamos tentando sair agora, e ainda assim com o risco de eventualmente poder voltar, então a situação é grave. Deixa-me dizer uma coisa, o pecado é muito mais grave, o pecado é muito mais sério. O Covid-19 pode eventualmente tirar a vida, o que é lamentável, mas o pecado vai tirar a vida eterna, tira a paz com Deus, torna o ser humano inimigo de Deus, coloca o ser humano debaixo do juízo divino, do justo juízo divino, coloca o ser humano debaixo da ira de Deus e condenação para todo sempre. A posição inicial do ser humano, a posição do ser humano sem Deus, é essa posição de inimigo. Ele é declarado como inimigo de Deus pelo próprio Deus. É Deus que diz que ele é inimigo, pois esta palavra que lemos é inspirada, não foi de Paulo. Paulo diz, porque se nós sendo inimigos, tá? Então é palavra de Deus. Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então a primeira posição que nós encontramos aqui no texto é de inimizado, o ser humano como inimigo de Deus. A segunda posição que Paulo nos mostra aqui é uma posição de reconciliado. Por isso é que o tema da mensagem é reconciliação. E esse é o ponto principal da mensagem hoje. Então que Deus me ajude a expor aqui a importância que este assunto tem. Reconciliados. A posição do ser humano, quando Deus o aceita, o recebe, mesmo sendo pecador, e faz desse pecador seu amigo. Ele é reconciliado. É mais ou menos daquela posição que nós temos. Às vezes em casa, para quem tem criança, sabe isso, né? Eles zangam-se e depois a gente tem que agir como agente reconciliador, chegar ao meio e colocar reconciliados, nem que seja imposto, né? Eu não queria dizer à força, né? Eu sei à força aqui do lado, mas é isso mesmo, nem que tenha que ser à força, né? Aqui em casa tenho o hábito que é, eu vou-vos vestir com a mesma t-shirt, né? Os dois metidos dentro da mesma, os dois metidos ou três dentro da mesma t-shirt vão ter que ser reconciliados, né? Mas Jesus não fez isso, e ele fez de uma outra forma, e nós vamos analisar isso agora. A posição do ser humano quando Deus o aceita, mesmo sendo pecador, e faz desse pecador seu amigo. É Deus que faz isso. Ele o declara inimigo por causa do seu pecado, justamente, mas ele tem o poder de trazer esse inimigo para perto de si, atraí-lo a si e o reconciliar consigo mesmo. Não sem sangue, como diz a Escritura, a reconciliação não é feita sem sangue, mas nós vamos ver isso também, mas nós percebemos que o pecado cometido é perdoado e reconciliado consigo mesmo. Deus remove de sobre o ser humano a sua santa ira e o traz para o seu reino de amor e justiça. O que é que Deus faz?
Ele reconcilia, Ele perdoa o pecado, Ele limpa todo o pecado, Ele dá uma nova natureza, Ele traz para perto de si, e agora o ser humano pode ser, ou fica, aquele que é reconciliado com Deus, ele passa a ser amigo de Deus, ele passa a ser, Jesus mesmo disse isso, não vos mais chamarei servos, chamar-vos-ei amigo. Que obra maravilhosa que Deus pode operar num ser humano pecador caído. É essa obra, no Paulo chama, e aqui uma posição, eu falei 3 posições do ser humano, a segunda e a terceira andam juntas, porque aquele que é reconciliado, ele é salvo. Olha a palavra do Senhor, lá no final do versículo diz assim, seremos salvos pela sua vida. Então, o ser humano inimigo de Deus, ele pode ser reconciliado com Deus pelo próprio Deus, e ele passa a ser salvo. Para que isso aconteça, alguém pagou o preço. E nós iremos ver isso. As 2 ações executadas por Deus falam exatamente delas, dessas 2. Uma a morte de Cristo e a outra a ressurreição. Salvo, quando nós entendemos salvo, nós, por exemplo, quando nós falamos alguém salvou a vida a alguém, né? Salvou a vida. Não significa que essa salvação vai ser completa em si próprio, em si só. Por quê? Porque eventualmente todos irão morrer. Estamos a falar fisicamente, não é? Então, quando nós falamos assim a alguém que estava, por exemplo, a afogar e o salva-vidas veio e salvou aquela vida, tirou para fora, ótimo, não? Maravilha, é ótimo, é louvável. Acontece, ou o médico quando age em função de alguém e salvou uma vida, né? Agora com o Covid-19, tantos morreram, mas tantos outros, muitos mais, né? Recuperaram, louvado seja o nome do Senhor, né? Que Deus deu sabedoria e mesmo em meio, não havendo propriamente um medicamento que tratasse ou formas, louvado seja Deus por isso. Devemos adorar a Deus e glorificar, porque Deus foi muito misericordioso com muita gente nesta época. Mas então, não só a vida ela é salva, mas ela passado com certeza anos, eventualmente, irá aparecer, mas quando nós falamos da salvação que é em Cristo, essa é uma salvação eterna. Ela age no salvo, naquele que é salvo agora, dando-lhe uma nova vida, dando-lhe uma nova esperança, dando-lhe uma nova razão para viver, que é a glória do nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, vivendo para a glória de Deus em santidade, agradando o seu Senhor, um propósito de vida, mas um propósito de vida que aponta para uma eternidade. Aquele que está em Cristo Jesus, ele sabe que a sua vida nesta terra é passageira. Ele estará com Deus para todo sempre. Aquele que não está em Cristo Jesus deverá saber que a sua vida também é passageira. Mas ele está debaixo da condenação eterna, que acontecerá para todo sempre. E muita gente acha isto errado. Como é que a condenação é eterna? Ela é eterna porque Deus é eterno. E a ofensa é feita contra Deus. Tá? Muitas vezes a pessoa ouve, não, o inferno é temporário. O inferno é um momento. Não é um momento, não. O inferno é eterno. A condenação é eterna. Por quê? Porque a ofensa é contra um Deus eterno. Assim como a vida eterna, a salvação que tem em Cristo Jesus, ela é para a glória e exaltação do nome do Senhor, de uma forma eterna. Porque o centro de todas as coisas é Deus, não o homem. E não é em função do homem, é em função de Deus. E a ofensa é a Deus. O nosso pecado ofende a Deus. E Deus é um Deus eterno, Deus justo e santo. Tá? Que traz aquele que pecou contra ele traz para o seu reino de luz, ele pode salvar só uma pessoa, e ele tem poder para salvar, e ele reconcilia com ele próprio. E essa pessoa agora, ela participa de uma salvação, a sua posição agora é de reconciliado e salvo. Eu falei 3 posições, a primeira é inimigo, e agora é reconciliado e salvo. 2 posições juntas, né? Ele foi reconciliado, já não está mais inimizado contra Deus, foi trazido ao seu reino de amor, mas agora tem uma vida eterna, uma esperança maravilhosa. E ele sabe que no dia que a sua vida terminar nesta terra, ele despertará para a glória e para todo sempre estará com o seu Senhor e Rei. E nada o separará do amor de Cristo. É por isso que o salvo sempre aponta para a eternidade. É por isso que aquele que está em Cristo Jesus, ele aponta para a eternidade. O seu desejo é a vinda do Senhor. O seu desejo é o céu de glória. O seu desejo é estar com Cristo para todo sempre. Ele sabe que tudo nesta terra é passageiro. É por isso que aquele que está em Cristo Jesus, aquele que foi reconciliado, aquele que foi salvo, ele não está tão preocupado com as coisas desta terra. Ele sabe que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem uma palavra em todas as coisas. E mesmo no final de todas as palavras de Deus, ainda há a palavra eterna, que é a confirmação e a promessa de que o salvo irá morar com Deus para todo sempre. Então, do inimigo a reconciliado salvo. Caro ouvinte, fazer uma paragem aqui antes de nós seguirmos para as 2 ações executadas por Deus. Eu queria que você pensasse muito nisto. Você está numa desses lados. Nós todos estamos num desses lados. Ou você está em inimizade contra Deus e a ira de Deus irá vir sobre si.
ou você está numa posição de reconciliado já, e então você está salvo e a vida eterna é o lugar a que você pertence, porque Deus lhe fez pertencer, porque Deus o trouxe a si. Agora a exaltação é sempre para o nome do Senhor. Nunca se confunda. A salvação aponta para a gloriosa, majestosa eternidade com Cristo. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que é o Rei de toda a glória e é aquele que traz para si aqueles que ele atrai através do Espírito Santo que habita e que traz a ele para a glorificação e exaltação do nome do Senhor nosso Deus. E ele é aquele que reconcilia com ele próprio, ele é ofendido, nós somos ofensores, ele é ofendido e é o juiz, e ele é ao mesmo tempo aquele que vem e reconcilia com ele próprio, perdoa o pecado, limpa a condenação e dá uma nova vida, uma nova esperança, dá um novo ser, um ser perfeito e absoluto. Mas como é que Deus faz isso? Como é que exatamente Deus faz isso? E muitas vezes nós somos questionados com a justiça de Deus. Há muita gente que acha que Deus não é um Deus justo, ou que Deus faz coisas que não são justas, e fica a buscar coisas humanas, passageiras, coisas de pouco temporais, para pensar, ou convencer-se, na verdade não é pensar, é que o ser humano tenta se convencer que Deus é um Deus injusto. Então vai buscar coisas passageiras, fome, guerras, coisas que acontecem nesta terra, para provar e para buscar que Deus não é um Deus justo. Mas sabe porquê que Deus é um Deus justo? Sabe porquê que Deus é um Deus justo? Porque Deus é justo mesmo. Mas onde é que está a justiça divina realmente declarada? É na cruz, em que Cristo toma o lugar do pecador para que o pecador fosse salvo. E o que é que eu quero dizer com isto? Deus, porque é um Deus justo, Ele não podia, por simplesmente, fechar os olhos ao nosso pecado e dizer assim, mas não importa, é ok. Deixa para lá. Como nós às vezes fazemos com tanta coisa. E como nós esperamos que seja feito connosco. Nós sempre esperamos isso. Nós fazemos alguma coisa de errado e não esperamos que a pessoa a quem nós ofendemos ache que aquele é passageiro e deixá-lo para lá. E nós dizemos assim, como Deus perdoou, eu também, né? Como Deus perdoou, nós devemos perdoar. Não me entenda mal. Como Deus perdoou, nós devemos perdoar. Mas nós às vezes esperamos isso dessa forma, levando assim muito de leve. Entenda uma coisa, por favor, a oração do Pai Nosso diz isso. Assim como perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos seguidores. Você tem que perdoar até o seu inimigo, diz a Escritura. A palavra só ensina assim. Mas quando nós pensamos no perdão que alguém tem que ter para conosco, nós ficamos à espera que a pessoa nos perdoe assim como Deus perdoa. E deixa-me dizer-lhe uma coisa. Num certo sentido está certo, mas o que nós esquecemos nesse ponto aí de pensar é o que é que significa o perdão de Deus. Quanto custou o perdão de Deus? Alguém falou a graça custa caro, e realmente a graça de Deus ela é maravilhosa, ela invade os corações, ela alcança o ímpio e faz dele uma nova criatura, traz para o seu reino de amor, e a graça é dada por Deus, e a graça ela é atribuída a que como Deus quer e como Ele assim determina. Mas entenda uma coisa, essa graça salvadora, ela custou a morte, a crucificação de Cristo Jesus, o Senhor toda a glória. E o que nós às vezes também parece que nos passa de leve é que a justiça de Deus é vista na cruz. Porquê? Porque o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus, e quando digo segunda pessoa da Trindade, não que ele é de menos valor que o Pai, os três são um só Deus. Ele toma sobre si a condenação e leva até ao final e paga completamente a Deus toda a dívida daquele que nele crê. E assim, o pecado dele é perdoado. Entenda que a justiça de Deus ela é feita de duas formas. Ou ela é feita na cruz, ou ela é feita na vida e na condenação eterna que está aquele que rejeita Cristo. A justiça de Deus é um Deus justo. Ele não pode deixar nada impune. Ele não pode fazer de conta que não aconteceu. Ele não pode fechar os olhos e olhar para o lado, como nós às vezes fazemos e esperamos que eles façam conosco. Não. Deus é o justo juiz. E sobre o seu Filho, diz a palavra do Senhor lá, Isaías, que agradou ao Pai moê-lo, ele colocou a sua ira sobre Cristo na cruz. E Jesus expirou. E o texto nos fala dessa ação. E note comigo, o texto diz assim, reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então como é que alguém pode ser reconciliado com Deus? Ele é trazido a Deus pela própria morte do seu Filho, em que ele se entregou. E ele pagou o preço e morreu no lugar de pecadores. Essa reconciliação que nós estamos a falar hoje aqui, que faz alguém passar de inimigo de Deus a reconciliado salvo, ela pelo meio teve um processo, um caminho, e esse processo, esse caminho é o caminho do Calvário. É a morte do Senhor. É a entrega de Cristo.
Aquilo que nós às vezes na Páscoa representamos e ficámos a pensar um pouco, ficámos pesarosos às 3 da tarde, da Sexta-feira Santa, né? Fica todo mundo pesaroso e tal, até calados em alguns lugares, fica todo mundo quieto. Esse momento que nós celebramos ali, ou que nós pensamos ali, normalmente na Páscoa a gente pensa muito mais nisso, ela não é um ato que alguém fez injusto contra Deus. Né? Mataram Jesus, ele só fez o bem e não foram matá-lo. Ele é uma entrega. Jesus disse, a minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo dou. Ele se entregou num ato maravilhoso de misericórdia e graça por aqueles que nunca fizeram nada por ele, porque eram até inimigos. E ele se entregou e morreu. Derramou o seu sangue, cumpriu cumpriu todo o plano divino e morreu no lugar de pecadores para que esses pecadores pudessem ser justificados, declarados justos, porque a justiça de Deus foi feita em Cristo no Calvário. E Jesus no final diz, está consumado. O sacrifício perfeito de Cristo foi aceito pelo Pai. Os pecados foram lavados. E todo aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. Ele é reconciliado com Deus. Ele tem paz com Deus. Ele vive agora para a glória de Deus. Quanto custou a salvação da nossa alma, a gente não entende. É acima do que nós podemos pensar. É o valor precioso do sangue de Cristo. Mas é de um cordeiro sem pecado. Ele foi colocado, foi levado, e ele se entregou, e ele disse, ele assim determinou para que pecadores fossem salvos, que de outra maneira não podiam ser. A justiça de Deus se vê no Calvário, em que o próprio Filho é entregue. E note, Deus não arranjou outro que viesse tomar o lugar, como algumas confissões religiosas querem dizer que Jesus não é Deus. Ele não pegou noutra pessoa e colocou no lugar. Ele não pegou em A para substituir por B. Ele pegou nele próprio. Ele deixou da sua glória. Ele não deixou de ser Deus. Mas ele se despiu da sua glória, diz a Escritura. Caminhou nesta terra. Nasceu numa estrebaria. Caminhou nesta terra. Praticou bem. Pregou. Foi odiado de muitos. Foi desprezado por muitos. E foi até ao Calvário. E no Calvário não foi o chicote romano, a avolição de Jesus. Não foi os cravos nas mãos. Não que isso não fosse doloroso. Mas foi a ira de Deus sendo despejada e o santo de Deus se tornando maldito para que malditos fossem chamados santos. Para que o perdão de pecados pudesse acontecer. Porque alguém te pagou o preço. Aquele que está em Cristo Jesus, ele está perdoado do seu pecado, porque outro tomou o pecado, e esse outro é o próprio Deus, para nos reconciliar com ele mesmo. Então é diferente de quando nós pegamos nos nossos filhos e somos só o agente mediador de tomar as partes e pôr juntas. Jesus tomou a parte ofendida, a parte ofensora, sendo ele o ofendido, para assim reconciliar o ser humano com Deus. Reconciliação é tão importante, ela é tão maravilhosa. A ação de Deus na reconciliação é tão autêntica. É por isso que a salvação ela está centrada em Cristo. É por isso que a palavra de Deus está centrada em Cristo. É por isso que a história da humanidade está centrada em Cristo. Porque não acontecesse a morte de Cristo, o ser humano não tinha qualquer esperança. Não havia nada e não há nada fora de Cristo Jesus. Então esta palavra de reconciliação, ela é tão preciosa, ela é tão maravilhosa e ela nos aponta para uma justiça perfeita e absoluta de Deus e nos aponta para o sacrifício perfeito aceito pelo Pai, um preço pago na salvação de pecadores. Outra palavra aqui, chave das duas ações de Deus, executadas por Deus. Uma é a morte de Jesus, em que diz, então reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Note, agora diz assim, seremos salvos pela sua vida. Nós já analisámos inimigos, né? Você pode olhar no texto comigo, novamente diz assim, sendo inimigos, fomos reconciliados. Já vimos a palavra inimigos, já vimos a palavra reconciliados, que aparece 2 vezes, já vimos a palavra morte, a ação de Deus, vimos já a palavra salvo, a posição daquele que está reconciliado, e vemos agora que termina com a palavra vida. E o que é que nos fala esta vida? Fala-nos da ressurreição de Cristo. E note, quando Cristo paga o preço pelos pecados, ele declara, e todo aquele que crê em Jesus está declarado justificado, salvo. Mas a ressurreição do Senhor, ao terceiro dia, quando Cristo ressuscita, essa é a garantia de vida eterna.
Jesus ressuscitou e com Ele, porque Ele vive, todo salvo viverá com Ele para todo sempre na vida eterna. Não só que Ele é perdoado dos seus pecados, Ele ainda lhe é garantido por Deus uma vida eterna, maravilhosa, na presença do Senhor para todo sempre, glorificando e adorando aquele que é Deus e Rei, o justo juiz, aquele que é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Pense nisto. Se você está em Cristo Jesus, se você já foi reconciliado, se a sua alma foi salva, aquele Senhor que pagou o preço no seu lugar, aquele Deus que tomou o seu lugar para reconciliar consigo mesmo, para ser inimigo, um dia você estará diante dele e poderá glorificá-lo e adorá-lo para todo sempre. Não que você não o possa fazer agora. Por certo que Jesus salvou a sua alma, você glorifica e exalta todos os dias, você lembra estas coisas, já estava condenado, perdido em pecados, e agora foi trazido para o reino de luz e quer glorificar e adorar o Senhor Deus para todo sempre. Mas um dia, porque Ele vive, o salvo viverá o seu Senhor e na glória estará com o seu Deus para todo sempre. É algo maior do que nós podemos imaginar. É algo maravilhoso. É algo extraordinário estar na glória. Milhares têm sido resgatados da posição da posição de inimigos para uma posição de reconciliados e salvos pela vida. Porque Jesus ressuscitou e porque Ele vive, o salvo viverá também. O Senhor Deus nos alicerça a fé do salvo nesta verdade. O salvo olha para esta verdade eterna, esta promessa de vida eterna, e se agarra a ela, e a sua fé é reforçada a cada dia. E às vezes tem dificuldades pelo caminho, tem lutas, tem problemas. E tem aqueles que são gerais. O Covid-19, de uma forma qualquer, afetou todos nós e está afetando a economia. Não tão mal como parecia que ia ser, mas tem afetado. É possível você não ir ao supermercado e não ver a diferença. As coisas têm sido afetadas. É geral. É geral. Nós passamos essas dificuldades. Mas o salvo que está em Cristo Jesus, ele lida com uma natureza pecaminosa que de vez em quando quer voltar. Ele quer glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus, mas às vezes ele vacila. Ele tem lutas. Ele tem o seu desejo de orar e buscar a Deus, mas às vezes está difícil. Como é que ele permanece até o fim? Como é que ele não peca? Como é que ele faz para não pecar? O objetivo do salvo é não pecar? Quando peca, apresenta diante de Deus, pede perdão, busca misericórdia e busca de Deus mudança. Mas onde está a sua fé alicerçada? Em Cristo. Nada rouba a esperança do salvo. Porque aquele que o salvou é aquele que promete. E ele promete. E nós temos a certeza que essa promessa se cumprirá, porque Cristo também ressuscitou e está à direita do Pai. E isto é tão extraordinário para a vida de qualquer um. É tudo isto que nós precisamos. Não há nada além do Evangelho de Cristo Jesus. Isto é o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo fez um pequeno resumo aqui do Evangelho de Cristo Jesus. Eu peguei nesta parte do texto. Leia todo o texto. Aliás, eu aconselho a ler toda a carta aos Romanos. É extraordinário. Toda ela fala assim. Eu peguei neste versículo, esta pequena porção do texto, para falar do Ministério da Reconciliação, que tantas vezes nos tem sido esquecido. Nós ficamos distraídos com isto. Jesus morreu, entregou a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia, para reconciliar pecadores com Ele, para a glória de Deus Pai. Foi para que houvesse uma reconciliação, para que houvesse paz com Deus, para resgatar do pecado e da morte. Ele não morreu por coisas passageiras e terrenas, ainda que Ele concede. Ele morreu por coisas maiores, celestiais. Ele morreu para que aquele que estava condenado, era inimigo, pudesse ser salvo e pudesse ter vida eterna. Jesus Cristo se entregou, morreu, mas ressuscitou. E todo aquele que está em Cristo Jesus, da mesma forma, morrerá nesta terra, mas ressuscitará para a eternidade. Gostaria de ler aqui a conclusão da mensagem desta noite. Existem três posições diante de Deus de acordo com este texto, sendo que uma é seguimento obrigatório da outra. Quais são elas? Primeiro, inimigo, e depois, então, reconciliado, salvo. Tá? As duas andam juntas. Cristo morreu e ressuscitou para que a posição original seja mudada, a condenação seja transformada em justificação pela morte
e a ressurreição de Cristo e a reconciliação tenha, pela morte e a ressurreição de Cristo e a reconciliação tenha lugar. Este é o resumo de tudo que nós falamos aqui. 3 posições, 2 andam juntas, inimigo ou reconciliado salvo, e Deus operou isto através da morte do seu Filho e a ressurreição de Cristo Jesus, onde a reconciliação toma lugar. Mas o que eu gostaria que você pensasse esta noite, e você guardasse estas palavras no seu coração, e como sempre, se você precisar entrar em contato, estarei disponível para falar consigo sobre estas e muitas outras coisas, sobre a salvação que é em Cristo Jesus. Qual é a sua posição? Onde é que você está? Talvez você já venha assistido há um tempo, talvez você é membro da igreja, talvez você é membro da nossa igreja, talvez você está simplesmente passando por aí a primeira vez que você vê este vídeo, talvez você está a ver este vídeo que já foi gravado há mais tempo. Seja qual for, seja o que for a sua posição, a minha pergunta é: onde é que você está? Você foi reconciliado já? A sua alma está guardada em Cristo? Você foi salvo? Ou você é inimigo de Deus? Pense o que é ser inimigo de Deus. O que é estar debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso? O que é ser achado culpado de ofender a Deus? Deus que nos deu a vida, nos permite estarmos nesta terra, que é dele, e nos achar no final da nossa vida, no dia da partida, inimigo. Não sou eu que inventei esta palavra, não foi Paulo que inventou, é o Senhor Deus que está a dizer. Está escrito na Escritura. Inimigo de Deus. Ser inimigo de alguém poderoso pode ser perigoso, mas ser inimigo do Todo-Poderoso é devastador, é terrível. A ira de Deus tem de ser executada. Deus é um justo juiz. Ou é colocado em Cristo, ou será colocado sobre a sua vida. Você já foi reconciliado com Deus? Você tem paz com Deus? Você foi salvo dessa ira? Deus salvou sua alma, tirou do lamaçal do pecado e da morte. Você crê em Jesus para a vida eterna. Você segue os mandamentos do Senhor, você obedece a Ele. O seu prazer está na lei do Senhor, como a Escritura diz. Sua alma foi lavada dos seus pecados. Pecar é algo impensável para si. Ou você permanece nos seus pecados? Aquele que foi salvo por Cristo Jesus, o pecado foi removido, mas também o desejo de pecar foi. O pecado tem sido limpo da sua vida. Você ama a Deus. Onde é que você está? Eu temo que você ouvir estas palavras, você possa estar debaixo de condenação. Não há nada que mais atribua a mente daquele que fala a palavra de Deus que seja o medo de falar alguma coisa contrária às Escrituras, em primeiro lugar, e segundo, daquele que está a ouvir não estar em Cristo Jesus e ir parar no inferno para toda a eternidade. Para si que me está a ouvir, o meu desejo, a minha oração é que estas palavras possam vir de encontro à sua vida. E se você ainda não foi reconciliado com Deus, você possa se voltar para a cruz hoje e clamar a Deus e dizer: Senhor, perdoa o meu pecado. Traz-me a Ti. Eu não posso trazê-lo a Cristo. Você próprio não pode ir. Mas Deus pode atraí-lo a si. Deus pode fazer. Cristo já morreu e ressuscitou. E o meu desejo é que você nesta noite, depois de ouvir esta palavra, se você não foi reconciliado ainda, você se volte para Cristo e diga: Senhor, perdoa o meu pecado, aceita-me, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor diz que Deus não nega àquele que clama a Ele. Deus não fecha os olhos àquele que clama a Ele. Ele ouvirá o seu clamor. Ele virá, enviará o Espírito Santo e dará uma nova vida. E fará de si uma nova criatura para a glória e exaltação do nome dEle. E um dia nos veremos na eternidade. Talvez a gente nunca se encontre nesta terra. Talvez você é alguém que eu conheço. Você vai passar aqui um dia e vai dizer assim: olha, Deus salvou a minha alma, louvado seja Deus. É Deus que faz, não sou eu. Mas talvez a gente não se vai encontrar nesta terra, mas a gente se encontrará na eternidade. E isso é certo. Mas, caro ouvinte, se você não foi reconciliado com Deus, a ira de Deus sobre si permanece. O inferno é o seu fim. O inferno é terrível. Foi criado para o diabo e os seus anjos, diz a Escritura. E você de certeza que no seu estado consciente não quer ir para lá. Que Deus tenha misericórdia de si. Que Deus tenha misericórdia e envie a sua graça e salve a sua alma. Eu vou orar esta noite. Eu vou orar por si que está a ouvir.
seja você quem for. Se você já recebeu esta palavra e você está gozoso da salvação cá em Cristo Jesus, fortaleça-se, meu irmão. Logo, logo veremos o Senhor e estaremos com Ele para todo sempre. Mas este é o momento de nós orarmos por aquele que não tem, Cristo Jesus. Oremos então. Meu Deus e meu Pai, nesta noite humildemente eu venho diante de Ti. Senhor amado, se há alguém que está a ouvir esta palavra e não tem Cristo Jesus, eu te peço, meu Pai, que o ministério da reconciliação aconteça hoje na vida dessa pessoa. Que verdadeiramente possa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus para a vida eterna. Ó Senhor, a graça salvadora que me alcançou não sendo eu merecedor, eu te peço por todo aquele que está a ouvir estas palavras, ainda que eu não conheço, mas tu sabes, Senhor. Envia o teu Espírito Santo e salva almas, te peço. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Traz convicção de pecado, traz, Senhor, arrependimento, traz fé para que creia. Salva, te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tem chegado a nós um pedido de oração, já no domingo tinha chegado, de alguém que eu não conheço, mas nós vamos orar. Eu penso que Lourdes Nascimento, vamos orar por si. Tá? Nós recebemos o seu recado também no domingo e nós vamos fazer uma oração à situação da perda do seu irmão Alfredo. Nós vamos orar pela sua vida, que Deus fortaleça. Se você quiser entrar em contato connosco, por favor, entra no Messenger aí, deixa uma mensagem para a gente, forma de contacto. Serei todo prazer de orar pessoalmente, online, mas ou pessoalmente mesmo consigo, por certo, que nós desejamos que Deus console o seu coração. Tá? É só uma forma que você tem de entrar em contato connosco, se entretanto precisar ou gostaria que orasse por si, nós teremos todo o prazer. Nós vimos esta mensagem no domingo, o nosso irmão que estava no som, na imagem, a produzir, mandou uma mensagem e nós tínhamos visto. Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar por si, pela sua família. Que Cristo Jesus seja o seu consolo nesta hora. E Ele é o Senhor de toda a glória. E nada está longe e fora do seu alcance. Ainda que a dor é difícil, mas o Senhor seja o seu consolo. Oremos então. Senhor Deus, Tu és o conhecedor de todas as coisas. E nesta noite nós te pedimos por esta pessoa, Senhor Lourdes Nascimento, Pai, nós colocamos diante de Ti. Senhor, eu te peço, Pai, que Tu tenhas misericórdia. A perda de um familiar é tão dolorosa, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o teu consolo venha sobre a vida desta pessoa. Senhor, e todos aqueles, os familiares do falecido Alfredo, Senhor, possam nesta hora receber um toque de Ti. Não só uma consolação do Teu Espírito Santo, mas acima de tudo a salvação das suas almas. Eu te peço, Senhor, conforta os corações, anima, faz o Teu querer. Senhor, tem misericórdia. Entregamos nas Tuas mãos esta família enlutada. A Ti, Senhor, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. É nosso desejo ficar mais perto das pessoas que nos escutam, nos ouvem, e eu peço que você possa entrar em contacto. Nós estamos neste momento, como o caso desta pessoa e outros que já têm entrado em contacto, e eu peço desculpa se alguém que eu conheço, de repente o nome não está, tem vários nomes na lista, eu peço perdão se é alguém que eu realmente conheço. Tá? Chegou o Corky também hoje, não é? Hoje temos o Corky aqui também. Se é alguém que eu conheço, eu peço perdão, por favor, entre em contacto comigo, eu quero orar consigo. Mas se você está em sua casa, alguma tribulação, alguma angústia, por favor, entre em contato. Nós estamos aqui servindo a Igreja Philadelphia, New Jersey, mas nós queremos servir assim. Tá? Naquela distância, até algumas pessoas nos têm contactado, inclusive do outro lado do oceano. Tá? Nós queremos ajudar. Deixe-me rapidamente, a minha família, né? A minha família linda que Deus me deu, muito acima daquilo que eu mereço, é graça, o favor de Deus. Né? A esposa linda, a menina, e os meus rapazes ali, todos, né? Homens ali, bonitos. Amém. E esta família linda que nós somos aqui para servir o Senhor. Mas deixe-me dizer-lhe, então, como eu estava dizendo, nós temos todo o interesse em ajudar e entre em contato connosco. Estamos neste momento a tentar avaliar, com o nosso regresso ao edifício, nós queremos avaliar o posicionamento da nossa igreja online. Então nós gostaríamos que você entre em contato connosco e também nos deixe saber
Nós temos tentado seguir o padrão A da assiduidade para que nós possamos continuar ministrando. Todas as manhãs você pode encontrar na nossa página um devocional, um texto das Escrituras, muitas vezes é o que eu prego à noite, nos dias de culto, e eu gostaria que você lesse, tenho certeza que você lê em menos de 5 minutos. Nós todas as manhãs publicamos um texto da Escritura com um devocional, você pode ler, fica sobre a sua vida, você tem liberdade de estar em contato connosco, e sempre pela página da igreja, entre em contato. E eu estou atento à página, mas quando eu não estou, tenho pessoal aí da igreja trabalhando com isso, tem alguns que têm acesso e enviam para mim, como é o caso do domingo passado, tá? Eu tenho todo um prazer, a minha família, a família Philadelphia, New Jersey, de ajudar. Nós queremos que a salvação que é em Cristo Jesus atinja a todos, tá? Então o Senhor Deus é poderoso e Ele tem usado este meio. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus e nos vemos aí online, presencial, como o Senhor Deus nos permitir. Deus abençoe ricamente. Obrigado por ter estado connosco.